Bom dia, sábado. Oferecimento Chevrolet. Aproveite ofertas incríveis neste fim de semana. Bom dia. Bom dia, Sabina. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem por aí? Bom dia. Hoje é 22 de março, o dia do nosso encontro semanal das manhãs de sábado. É, Sabina. E a gente, claro, te convida a ficar de olho nas questões ambientais. Hoje é Dia Mundial da Água, estabelecido pela ONU para chamar a atenção para esse recurso vital para todos nós. E hoje também tem a Hora do Planeta, que é um movimento para a gente apagar as luzes por 1 hora à noite e poupar a Terra. Vamos nessa? Bom dia, sábado no ar. Marcelo, e você já viu que tem uma moto aqui no nosso estúdio, né? Bonitona, hein? Você viu? Grandona? Porque a gente vai falar, sabe do quê? Regulamentação do serviço de mototáxi aqui em São Paulo. Desde o comecinho do ano, prefeitura e empresas de transporte por aplicativo travam uma batalha na justiça que pode ser decidida na quarta-feira. Só que esse tipo de corrida, com a motoca aí, Sabina, para levar passageiros de um lugar a outro, é feito em muitas cidades do Brasil, a gente sabe, Sim. E também da Grande São Paulo, como Osasco, onde está ela, a Fernanda Carvalho, que já aparece no nosso telão e vai conversar sobre esse tema com a gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcelo, para você também, Sabina, e um ótimo sábado para você que está começando esse dia com a gente aí do outro lado. Estamos aqui em Osasco, pertinho da estação de trem aqui da cidade, bem em frente ao famoso calçadão de Osasco. Tá cedinho, o movimento por aqui ainda tá tímido, viu? Mas quem conhece sabe que daqui a pouco aqui vai estar cheio de gente. E aqui do lado da estação de trem é onde acontece já muito comumente esse embarque e desembarque por esse tipo de transporte aplicativo de motos. Vocês conseguem até ver aí nas imagens. Ó, a gente tem gente chegando, gente partindo, gente esperando ali, olhando no celular. Bom, o que quem utiliza esse tipo de transporte acaba alegando como um grande diferencial? Em uma cidade grande como aqui em Osasco, acaba sendo o trânsito, né? Que a gente sabe que muitas vezes acaba trancando mesmo. E de moto, esse deslocamento para casa, para o trabalho, acaba ficando aí mais fácil. Além disso, muitas vezes, e aí independe do tamanho da cidade que você esteja aí nos assistindo, quando a gente chega, por exemplo, aqui na estação de trem, até chegar em casa ou no trabalho, ainda tem um pedaço que precisa ser feito aí por um transporte, né? Que às vezes é o ônibus, que demora, vem lotado. Então, a moto acaba também ajudando nesse deslocamento. Aqui em Osasco, a prefeitura diz que esse transporte ele é legalizado, mas em São Paulo, na capital, essa discussão ainda está acontecendo. Segundo a associação que representa essas empresas, então, o serviço ele é sustentado por uma lei federal e autoriza esse uso aí em todo o Brasil. Na capital, como eu disse para vocês, essa semana essa discussão ganhou um novo capítulo, mas você entende melhor na reportagem do Fabrício Lobel. Num trânsito que parece mais e mais travado e corrido, as motos são uma alternativa frequente para encontrar um espaço no meio do congestionamento. Rápido, né? Prático. Na Grande São Paulo, os números mostram essa busca por agilidade. Em 2007, eram 721 mil viagens de moto por dia. Em 2023, esses deslocamentos aumentaram 71%. Em muitas cidades do país, ninguém acha estranho chegar no fim do expediente e subir na garupa de um desconhecido, o tradicional mototáxi. No Rio de Janeiro, os pontos ficam cheios. Faz 3 anos que o serviço está regulamentado. No pé da Rocinha, só faltou alertar para a obrigatoriedade do capacete para os passageiros também. Fortaleza foi uma das pioneiras na organização desse serviço em 1997. Agora, a cidade vê a concorrência dos mototaxistas mais experientes, que atuam em pontos fixos, com os que rodam por aplicativo. Na Grande São Paulo, o serviço funciona na maioria das cidades. Em Osasco, a Cícera paga R$1 a mais para se locomover de moto, em vez de ir de ônibus. Para mim é uma facilidade, eu acho. Porque o ônibus tem trânsito, demora mais, aí quando chega no ponto tem que andar 15 minutos, 10 minutos. A moto já deixa direto na cara do gol.
Aqui em São Paulo, a atividade de mototaxista nunca se consolidou, mas desde o início do ano, aplicativos de transporte têm tentado explorar esse serviço. A prefeitura é contra e por isso começou um embate jurídico nos tribunais. Esse embate, até agora, não tem definição. Os aplicativos defendem que o transporte por motos já existe em muitos municípios e até mesmo em bairros de cidades onde o serviço não é regulamentado. Defendem também que o serviço pode ser prestado de maneira segura para o passageiro. Mas uma das empresas de aplicativo já foi condenada na justiça a pagar a uma passageira de mototáxi uma indenização de R$5.000. Ela foi vítima de um acidente em 2023 em Arujá, na Grande São Paulo. Joyce da Rocha fez cirurgias e teve complicações na saúde. E esse é o principal argumento da Prefeitura de São Paulo, o aumento dos acidentes e mortes no trânsito. Há 7 anos, motociclistas e passageiros de motos são as vítimas mais frequentes. No ano passado, foram 485 mortes. São 4 óbitos a cada 3 dias, em média. E esse é um fenômeno nacional. Em 2003, 13% das mortes no trânsito eram de motociclistas ou de seus passageiros. Em 2023, essa fatia aumentou para 37%. A frota de motos cresceu de forma muito rápida. Então, pessoas que muitas vezes não tinham essa autonomia de se transportar individualmente, não tinham um carro, passaram a ter acesso ao transporte individual por meio de moto. E essa pessoa muitas vezes não estava acostumada com o ambiente, com as responsabilidades que é conduzir uma motocicleta, um veículo no ambiente de trânsito, principalmente nos grandes centros. Para o Júlio César, a moto oferece o que o transporte público não traz há muito tempo. Teve um dia que era véspera de carnaval, eu levei 4 horas para chegar em casa. No dia seguinte eu comprei a moto. Na cidade de São Paulo, uma definição deve surgir depois de um julgamento marcado para quarta-feira que vem. Queremos trabalhar! Uma manifestação pediu a regulamentação do transporte de passageiro. O grupo foi até a frente da Câmara Municipal. Os vereadores já analisam projetos sobre o serviço na cidade e criaram uma subcomissão para discutir o assunto. O sindicato que representa os motofrentistas de São Paulo defende que é possível conciliar os interesses econômicos e de deslocamento com segurança. A gente quer trazer a discussão para dentro dos parâmetros do que a lei que regulamenta a atividade já determina, entendeu? Para que o serviço ele possa ser exercido aqui na cidade de São Paulo com os mínimos de segurança necessários, entendeu? Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, o problema está na falta de estrutura e de formação de condutores para que as motos circulem sem se acidentar. O que está sendo feito para preservar a segurança desses motociclistas? A gestão da velocidade é uma coisa importante, a fiscalização é algo essencial, não só das motocicletas, mas também daqueles, os motoristas dos outros veículos. Todos nós somos responsáveis pela solução desse problema. Disse tudo, né, Sabrina? É uma discussão super válida, você tem que aliar aí a questão da mobilidade, mas, sobretudo, com a segurança. E uma das medidas para diminuir acidentes com motos, como essa aqui no nosso estúdio, em São Paulo, é a faixa azul. É uma faixa exclusiva, gente, tá vendo nas imagens? Só quem tá de moto pode passar. Você vê aí uma delas no corredor Norte-Sul, imagens ao vivo, aqui é um corredor bem importante de São Paulo. Por essas faixas circulam 2.400 motos por hora, 5.000 por dia. Aí você tem uma ideia, 50 mil por dia e, aliás, você tem uma ideia aí da dimensão da quantidade de motociclistas aqui em São Paulo. A faixa azul ela foi implantada, olha, há 3 anos, em 2022. Hoje tem 215 quilômetros nas principais avenidas da cidade. E a prefeitura diz que com a implantação teve uma redução de 47% no número de mortes de motociclistas nos trechos em que existe a faixa, passando de 36 mortes lá em 2023 para 19 no ano passado. Pois é, aqui em São Paulo, esse é o cenário. No Piauí, chama a atenção o número de motociclistas sem carteira de habilitação, Sabine. Não dá. E sem contar, além de estar sem habilitação, desrespeitam outras leis de trânsito. Juan saiu de casa para abastecer a moto e em um cruzamento foi atingido por um carro em alta velocidade. A pancada foi muito forte, a batida, né? E eu desmaiei na hora quando eu caí. Fui acordar já no hospital já. Desacordado. E todo mundo que viu lá, que gravou, pensou que eu tinha morrido quando viu o acidente. O jovem de 21 anos estava sem capacete e não tem carteira de habilitação. Essa é uma realidade que se repete no Piauí.
A cada 60 minutos, uma pessoa vítima de acidente de moto chega ao maior hospital de urgência do estado. Em 2024, foram mais de 9.300 atendimentos. O perfil maior é na idade jovem, entre 18 e 29 anos. Olha o impacto social, a idade de maior produtividade daquele paciente. O sexo masculino. Ou seja, você vê que, além de tudo, do sofrimento da família, né, que muitas vezes perde um ente querido e, às vezes, perde um inocente, que não foi o causador desse trauma. De acordo com o IBGE, o Piauí é o estado com maior percentual de motocicletas por domicílio. Segundo o Departamento de Trânsito, o estado tem mais de 800 mil motocicletas. A quantidade de habilitados não chega a 500 mil. E é comum flagrar motociclistas cometendo infrações, sem capacete, fazendo conversões proibidas e com mais de 2 pessoas na moto. Quando chega o fim de semana, além de aumentar os chamados para o SAMU, eles costumam ser mais graves. É uma corrida contra o tempo para chegar ao local do acidente o mais rápido possível e oferecer o primeiro atendimento às vítimas. No ano passado, 1.055 pessoas morreram no trânsito do Piauí. 761 eram motociclistas. Mais de 75% dos envolvidos nos acidentes não possuíam CNH. Em todo o país, segundo a PRF, 1.170 motociclistas não habilitados perderam a vida nas rodovias federais no ano passado. E 8.238 motociclistas sem carteira de habilitação ficaram feridos. A fiscalização tenta diminuir esses números. Um menor de idade, né, andando de forma irregular, sem capacete, sem calçado apropriado. O veículo, ele diz que é do tio dele, então nós vamos agora entrar em contato com o tio dele, vai vir até aqui, nós vamos realizar aqui, fazer um termo circunstanciado de ocorrência, né? Uma vez que ele entregou um veículo a uma pessoa não habilitada, inclusive sendo menor. A falta do capacete lidera as infrações. Estava na casa de um amigo meu, né? A gente estava sentado conversando. Aí ele tem um depósito de bebida e tudo. Aí ele quis fazer um entrega porque a moto dele falhou. Aí ele veio na minha. Costuma rodar sempre sem, não? Não. Rodo sempre com capacete. Agora é multa, né? Agora é multa. Não tem o que fazer não, né? As pessoas precisam entender que elas precisam utilizar o capacete, elas precisam tirar a habilitação, respeitar a velocidade das vias, que são essas as causas que mais geram acidentes com vítimas fatais. 7h02. Tá vendo que linda aqui o nosso estúdio? Hoje é Dia Mundial da Água e tem uma iniciativa muito bacana no Rio de Janeiro. Sabina, o pessoal acordou cedo e foi pra praia para participar, sabe do que, gente? De um mutirão de limpeza. Não é para pegar um bronze, não. Vamos falar com o Leandro Oliveira. Ó, seguinte, em que praias esse trabalho, Leandro, vai ser feito hoje? Conta pra nós. Bom dia. Oi, Marcelo, Sabina, bom dia para vocês. Que bom começar esse sábado junto com vocês aqui no Bom Dia Sábado. A gente está na Praia do Flamengo, olha só esse visual. Um dos cartões postais da cidade, o Pão de Açúcar. Aqui a Baía de Guanabara. Tá um sol lindo, céu azul. Hoje vai da praia. E melhor do que ir à praia é encontrar a praia limpa, né? O pessoal aqui está trabalhando já desde cedinho, esses são voluntários do Clean Up Day, eles vão trabalhar aqui e também em outras praias da cidade e até em rios da região serrana, porque muitas vezes o lixo que vem parar na Baía de Guanabara, ele vem pelos rios para cá, né? O time ainda está sendo formado, viu? Esse pessoal aqui foi o que chegou mais cedo, mas a expectativa é que 400 voluntários venham trabalhar na Praia do Flamengo nesse sábado. Até o fim da manhã eles vão fazer a coleta desse material, depois vai ser separado e encaminhado para cooperativas de reciclagem. Aqui, olha, tem o tipo de material mais comum encontrado nas areias aqui das praias do Rio. Plástico, gente. Copo descartável, talher, canudo. Tudo isso aqui prejudica muito o meio ambiente, coloca em risco a vida marinha. Também tem ações de conscientização para a galera que vai visitar aqui esse espaço. Por exemplo, essa peça aqui é uma árvore de manguezal também para mostrar a importância de preservar esses berços de biodiversidade. O trabalho aqui vai longe, mas o dia está lindo como recompensa e deixar a praia limpa é realmente papel de todos nós, né? Marcelo e Sabina. Recado dado, Leandro, um ótimo trabalho e, ó, botar a mão na consciência, hein, gente?
Agora, imagina você tá numa praia linda dessa, num dia de sol, e não pode entrar na água. Você sabe que isso está acontecendo, né? Lá em São Luís, no Maranhão, porque em muitos pontos a qualidade da água está imprópria para banho. Vamos ao vivo. A Geice Gomes já aparece aqui no telão com a gente, tem os detalhes dessa história. Você tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo, né, Geice? Bom dia. Bom dia. Oi, Sabina, exatamente isso. Bom dia para você, bom dia para o Marcelo e para todo mundo que acompanha o Bom Dia Sábado com a gente. Por exemplo, eu estou aqui na Praia do Olho d'Água. Nesta, que é uma das praias mais movimentadas aqui da capital maranhense, todos os pontos de banho analisados foram considerados impróprios para banho. A pesquisa é feita mensalmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e analisa 22 pontos de banho na Grande Ilha. Desses, 14 pontos foram considerados impróprios para banho. Nos locais que são considerados impróprios, eles colocam placas como aquela ali, ó, para alertar realmente a população sobre os perigos, os riscos de entrar no mar nessas áreas. A placa diz: a água neste ponto está imprópria e tem ali o número da resolução junto, né? Essa avaliação é feita pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A Secretaria diz que as chuvas afetam negativamente a balneabilidade das praias. Explicou que a água da chuva arrasta lixo, sujeira e esgoto, por exemplo, e outros dejetos para os rios e, consequentemente, todo esse material vem parar no mar. A recomendação da Secretaria é que durante 24 horas, após fortes chuvas, os banhistas não entrem no mar, para não correr o risco de haver nenhuma contaminação. E aí, uma observação importante. O Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão diz que março e abril serão os meses mais chuvosos do ano aqui na capital. Então, fico alerta para todos os banhistas: depois das fortes chuvas, não entre no mar porque há risco de contaminação. Sabina, Marcelo. Alerta dado, Geice. Bom trabalho para você. E os frequentadores da praia de Intermares, entre João Pessoa e Cabedelo, também ficaram em alerta com essa água essa semana, gente. Pois é, uma mancha escura e com mau cheiro invadiu parte do mar. O trecho onde essa água mais escura apareceu é exatamente onde o rio deságua no mar. Dá uma espiada aí. E a preocupação, claro, é com a contaminação. Por isso, a Superintendência de Administração e Meio Ambiente de João Pessoa está analisando amostras para saber se essa água tem relação com o esgoto clandestino ou com material orgânico do mangue. Mas que triste. E em Pernambuco já se sabe que foi um vazamento de esgoto clandestino que causou uma correria na praia de Porto de Galinhas. Olha, estava todo mundo aproveitando a praia, veja, quando de repente um rio de água suja começou a descer a areia em direção ao mar. Olha! A Prefeitura de Pojuca explicou que a rede de drenagem que serve aí para escoar a água da chuva foi afetada pelas ligações clandestinas de esgoto. A solução encontrada por enquanto foi colocar sacos de areia no local do vazamento. Uma cena lamentável que alerta para os problemas e os vários problemas causados pela falta de saneamento. Depois desse giro aí, com imagens tristes, vimos no Maranhão, agora também aí em Pernambuco. Seguinte, vamos falar também da situação dos rios com um relatório sobre a qualidade da água encontrada na Mata Atlântica. Olha, para fazer esse estudo, a SOS Mata Atlântica coletou água em 145 pontos em rios de 67 municípios de 14 estados. E o resultado a gente mostra aqui para vocês. Vou te falar que é preocupante, viu? Em 3,4 dos pontos de coleta, a água apresentou uma péssima qualidade, gente. A classificação ruim ficou com quase 14% dos pontos coletados. E o mais impressionante, né? A maioria das amostras de água, 75,2, você vê ali, foi classificada como regular. Só 7,6 ficaram na categoria que indica boa qualidade da água. E nenhum ponto, infelizmente, registrou qualidade considerada ótima. Isso é muito grave e isso mostra que a falta de saneamento, o problema de saneamento é o grande responsável por esse cenário da qualidade de água.
Agora, aqui em São Paulo, começou a exposição Água Brasil, do fotógrafo e documentarista Érico Hiller. As fotos estão no livro de mesmo nome. São imagens em preto e branco que mostram populações afetadas pela escassez de água potável. A ideia é chamar a atenção para a crise de abastecimento que está afetando o nosso país e pedir medidas urgentes e concretas, porque milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água limpa. E olha só esses dados. Tem um estudo da Agência Nacional de Águas que aponta que o uso da água para abastecimento humano nas cidades brasileiras deve aumentar em 10,5% até 2040. Ao mesmo tempo, o levantamento do MAP Biomas mostra que em um ano os rios, os lagos e as lagoas do Brasil encolheram. A superfície de água em 2024 ficou 3,7% menor em relação à média dos últimos 40 anos. Que dados tristes, alarmantes e preocupantes. É isso. E para quem está programando, olha eu com a voz aqui, vai travando a língua. Para quem está programando esse primeiro final de semana do outono, você já vê ali o outono invadindo o nosso estúdio. Me conta, tem frio para valer? Ixi, Sabina, e como? Só que não dá para empolgar muito em alguns pontos do Brasil, porque as temperaturas vão ficar até que mais agradáveis. Não vai ficar tão frio, mas também não tão quente nessas primeiras semanas aí do outono. Pois é, gente, frio só durante as manhãs. Isso já está valendo para hoje. Aquele frio de bater o queixo só nas cidades serranas do sul. Esse frio agora cedinho é por causa desse sistema aqui, ó, uma alta pressão de origem polar que está jogando um ar frio e seco agora de manhã, o que é muito comum no outono. Temperaturas mínimas nesse primeiro sábado do outono. Vamos pegar a serra, vai? São Joaquim e Santa Catarina, 11 graus agora cedinho. São Mateus do Sul, no Paraná, 12. Campos do Jordão, em São Paulo, 13. Capital Paulista, na tela, Curitiba na tela agora. Curitiba, o dia começou frio por lá também, dá para ver uma névoa agora de manhã. Não chove, 14 graus agora cedinho. São Paulo agora piscou aqui na tela. São Paulo também sem chuva, pode chover em áreas isoladas, mínima de 18 graus por aqui, Sabina. Tá aí, então, primeira rodada da previsão do tempo. Agora a gente vai para o intervalo, porque já já você vai ver 1.400 contratos fechados só no primeiro dia de funcionamento do crédito consignado do trabalhador. Vamos ver que cidade está na tela agora. A janela abriu para o Recife. Amanheceu com calor lá. A temperatura máxima hoje chegando aos 32 graus. Calorão em pleno outono no Nordeste. O Bom Dia Sábado volta já. 7 horas e 12 minutos. Não sai daí. De segunda a sexta, o seu encontro é com Patrícia Poeta. Aqui a gente se diverte, fala sobre saúde, emprego e ainda bate papo com aqueles convidados super especiais. Depois do Bom Dia Brasil, bora se encontrar? Bom dia, sábado de volta às 7h14 no horário de Brasília. Olha só, gente, no primeiro dia de funcionamento do crédito do trabalhador, foram feitas mais de 15 milhões de simulações e fechados mais de 1.400 contratos. O consignado oferece empréstimos com desconto direto na folha de pagamento. E os especialistas alertam que mesmo com juros menores, você tem que avaliar o quanto o trabalhador pode comprometer da renda mensal. O Ricardo Abreu explica. O trabalhador já pode contratar o empréstimo diretamente com as instituições financeiras habilitadas pelo governo federal por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O desconto da dívida é feito diretamente no contra-cheque de quem tem carteira assinada. Um universo de 47 milhões de pessoas. Para contratar esse empréstimo, o profissional precisa autorizar o acesso dos bancos a dados como margem do salário disponível para empréstimo e também o tempo de empresa. A partir da resposta, basta escolher o banco que tenha a opção mais vantajosa. É uma espécie de leilão em que o trabalhador vai poder escolher a taxa de juros que mais for atraente. A partir de 25 de abril, quem já tem um consignado ativo poderá migrar para essa nova linha.
O governo permitiu que seja dada como garantia até 10% do FGTS e o total da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa. A expectativa é que isso reduza a taxa de juros do empréstimo, mas a medida ainda não está regulamentada. Hoje, os trabalhadores do setor privado pagam em média 2,89% ao mês no consignado. Caso o trabalhador mude de emprego, as parcelas vão ser descontadas pelo novo empregador. E em caso de demissão, o valor do FGTS dado como garantia vai ser usado para pagar o saldo devedor do empréstimo. 7h16. Falar agora de dengue. Os casos continuam aumentando em todo o país. Já são mais de 660 mil, quase 670 mil registros e 368 mortes confirmadas. O estado de São Paulo é o que mais preocupa. São 270 mortes desde o comecinho do ano. Na cidade de São Paulo, as ações de combate vão ser reforçadas nesse sábado, principalmente nos bairros com o maior número de casos. Porque além de visitar, portanto, os agentes de saúde, eles vão fazer nebulizações, os drones vão ser usados para espalhar larvicida em áreas de difícil acesso. Isso é super importante. Aliás, a testagem dos casos é essencial para planejar as ações de combate à dengue. Pela primeira vez, uma equipe de televisão acompanhou bem de pertinho todo esse processo. Quem mostra para a gente como esse trabalho tem ajudado na prevenção é a Adriana Rezende. É no laboratório Noel Núteus que chegam todas as amostras de sangue de pacientes com suspeita de dengue no estado. E por aqui o trabalho não para. São 600 amostras todos os dias enviadas pelos 92 municípios do Rio de Janeiro. É aqui que acontece uma das etapas mais importantes no enfrentamento da dengue. Depois da triagem, as amostras são trazidas para o laboratório, onde são analisadas com técnicas de biologia molecular e sorologia. Em pouco tempo, no máximo 4 horas, os especialistas já conseguem confirmar se o paciente está ou não com a doença. Pela primeira vez, uma equipe de reportagem acompanhou de perto todo esse processo. Os técnicos realizam o exame de PCR, que detecta o vírus logo nos primeiros dias da infecção. Além disso, analisam a presença de anticorpos no sangue, o que ajuda a confirmar a doença a partir do 6º dia de sintomas. O teste também diferencia dengue, zika e chikungunya e identifica o sorotipo do vírus. Bom, aqui a gente está acompanhando em tempo real a testagem de 22 pacientes e já tem um indicativo. Já, aqui nós temos um paciente positivo para dengue 2, que a gente pode ver essa curva vermelha, né? Ela passou essa linha aqui lilás. Então você vai ter um aumento de cor naquela amostra que é positiva, né? Porque ali tem uma substância fluorescente. A dengue avança no estado do Rio, coloca regiões inteiras em alerta. Só neste ano já são mais de 14 mil casos prováveis, com 579 internações e 6 mortes confirmadas. São 4 tipos de dengue. A gente teve durante o ano passado a dengue 1 circulando durante muito tempo. Um foco grande que a gente está agora é na entrada do dengue 3. Isso a gente tem tido um olhar, né, bem cuidadoso para isso, porque o dengue 3 ele já não circula aqui desde 2007. Então, pessoas que nasceram depois disso, a chance, porque nunca tiveram contato com o vírus e por não ter anticorpos, e ter uma gravidade maior. Nem todos os pacientes precisam de exames laboratoriais, mas em gestantes, crianças, menores de 5 anos e casos graves, 100% das amostras são encaminhadas para análise. O Noel Núteus tem capacidade para processar até 35 mil testes por mês e conta com selo de qualidade padrão ouro. É referência tanto na detecção da doença quanto no monitoramento da circulação do vírus no estado. A gente trabalha aqui também com amostras que a gente chama de unidades sentinelas, para a gente entender se há uma circulação, inclusive de um vírus novo ou um vírus que já tenha tido, né, num período passado, e que a gente tenha a reintrodução dele no estado. E um outro vírus que preocupa é o da chikungunya. Apesar de os casos terem caído em mais da metade este ano no país, Mato Grosso concentra o maior número de mortes pela doença. Olha, e essa semana Tupã, no interior de São Paulo, registrou a 3ª morte por chikungunya esse ano. Emerson Chances
vai explicar pra gente o que explica essa ameaça numa cidade que é tão pequenininha, né, Emerson? Bom dia. Bom dia, Emerson. Oi, Sabina. Oi, Marcelo. Muito bom dia para vocês. Bom dia a todos. Olha, essa é uma situação que anda preocupando mesmo as autoridades de saúde aqui de Tupã, porque além das 3 mortes já confirmadas no município, sendo que a última foi nesta semana e a vítima era um senhor de 78 anos que tinha comorbidades, os casos da febre não param de aumentar por aqui. Para ter uma ideia, do começo do ano até agora, já são 1.648 casos confirmados. Isso representa quase 27% do total em todo o estado de São Paulo, que atualmente passa de 6.100 casos. Para justificar, eu estou em frente à unidade de pronto atendimento, que é para onde vêm os pacientes que apresentam os primeiros sintomas da doença. E daí, a Secretaria Municipal de Saúde daqui tem dito que tem feito diversas ações para impedir o avanço da doença. Mas por que será que os números não param de aumentar? Na tentativa de entender, nós entrevistamos o médico infectologista Alexandre Naime, ele é diretor do Núcleo de Infectologia da Unesp de Botucatu. E ele explica o que pode estar acontecendo para essa explosão no número de casos, bem como as diferenças e semelhanças da dengue e da chikungunya. Vamos ouvi-lo. É muito comum que cidades ou regiões específicas sejam acometidas por surtos de chikungunya e outras cidades ou regiões vizinhas acabam não sendo tão afetadas. No início dos sintomas, nos primeiros dias, no primeiro ou no segundo dia, de sintomas como febre, dores pelo corpo, manchas avermelhadas na pele, dores nas articulações ou dor atrás dos olhos, dor de cabeça, procurar imediatamente atendimento médico, porque nós temos testes que conseguem diferenciar se é dengue, se é chikungunya e fazer o tratamento específico adequado. Olha, além dessa explicação do médico infectologista, Tupã tem um grande diferencial porque tem laboratório que faz a testagem. Isso permite agilizar o resultado dos exames, viu, Sabine e Marcelo? Que bom, né? Bom trabalho aí para você, viu, Emerson? E ó, já é outono, gente. Olha no nosso estúdio, Marcelo. Que coisa linda. Tá lindo, lindo, lindo. Vou pisar nessas flores, nessas folhas. Aí é creque quando a gente vai passear, não é não? Olha, já é outono aqui no nosso estúdio também. A nova estação começou na quinta-feira e já chegou trazendo frio na Serra Catarinense, em São Joaquim. Sabina, os termômetros marcaram 2 graus logo de cara. Vamos para Lages, então, também na Serra Catarinense, conferir esse clima ao vivo com o Matheus Barreto. Muito frio por aí, Matheus. Bom dia. Bom dia, Sabina. Bom dia, Marcelo. Bom dia, sábado. Olha, fez bastante frio aqui durante a semana e a primeira geada, Sabina e Marcelo, não caiu no outono, caiu no verão. Foi no último domingo em São Joaquim. Depois tivemos geada na quarta-feira e no primeiro dia de outono, na quinta, também caiu esta camada de gelo fininha sobre a vegetação. E olha só, nestes dias as temperaturas, como o Marcelo falou, ficou aí na casa dos 2 graus, uma temperatura bem abaixo para essa época. Agora, aqui em Lages, Sabina e Marcelo, tá 14 graus, tá uma temperatura bem amena, mas a gente tem que sair de casa com uma manguinha, né? E aí acontece aquele efeito cebola. Aí, ao decorrer do dia, a gente vai tirando o casaco, vai tirando o blusão, mas na noite também volta o frio. Então, assim, se eu já estou conversando com vocês agora, em março, sobre o frio, imagina o que nos espera aqui no outono e também no inverno. Eu tenho certeza, Marcelo e Sabina, que ainda a gente vai conversar muitas vezes aí no decorrer dos próximos meses para falar sobre o frio, tá bom? Um abraço para vocês aí no estúdio. Outro abraço bem quentinho. Valeu, querido. Um abração. Bom, e aí, Sabina? Conta mais, então, dessa nova estação pra gente. Vou contar. Olha só, Marcelo, essa é uma estação de transição do verão pro inverno, não é não? Exato. Então, olha, só que fica atento, porque esse outono, não pense que ele vai ser tão frio quanto a gente espera, não. Os meteorologistas já começaram a avaliar a possibilidade de novas ondas de calor ao longo da estação. Vamos ver aqui no nosso telão, olha, a gente destacou para vocês as regiões do país. Centro-Oeste
norte e sudeste, por exemplo, terão seca e pouca chuva e, consequentemente, um aumento ali no risco das queimadas. No sul, veja, frentes frias vão ajudar na chuva ao longo da estação. Região norte, a chuva diminui, só que não no nordeste. Ainda chove muito no Maranhão e no Ceará. E hoje, a gente mostra no nosso próximo mapa que não tem alerta de temporal no Brasil. Só de chuva forte em partes, olha, do Amapá, Piauí, Maranhão e no Espírito Santo. Já o sol, ele brilha o dia todo nessas áreas que a gente destacou aqui em amarelo do mapa. Interior da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em quase todo o estado de Mato Grosso do Sul. Para fechar, Goiânia na tela. Vamos ao vivo para lá? Olha, pode chover um pouquinho, cair aquela chuva isolada que quase ninguém vê, máxima de 29 graus. É isso. Bom demais. Seguinte, hoje é dia da Hora do Planeta. Ó, apareceu, tá bem bonito aqui, Sabina. Deixa eu vir pra cá pra ficar mais bonito. Tá bom. Né? O seguinte, um movimento mundial para lembrar a importância de parar e pensar no impacto das nossas atitudes no meio ambiente. Afinal, é a ação humana a causa da emergência climática. É isso, e quase um ano depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, o Rio Guaíba ainda está com nível baixo. Léo Bartz mostra o que mudou por lá. Vamos ao vivo com ele. Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Léo. Oi, Marcelo, Sabina, bom dia a vocês e a quem nos acompanha aqui no Bom Dia Sábado. Exatamente, a gente fala aqui da Orla do Guaíba, nesse espaço que ficou marcado durante o período da enchente, há menos de um ano atrás. O cenário que hoje é de tranquilidade por aqui era cercado de tendas, pessoas vindo para cá se voluntariar nos resgates que marcaram esse período da enchente em maio do ano passado. Inclusive, eu falo agora com vocês bem em frente a um monumento que foi inaugurado em homenagem aos voluntários que fizeram parte desse trabalho. E como vocês disseram, é ainda mais importante, né, pensar nas atitudes com relação ao planeta e o nosso impacto, né, nesse planeta. Como vocês disseram, nas enchentes de maio do ano passado, o nível do Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. O pessoal fazendo exercício, correndo aqui hoje pela manhã, começando já cedo as atividades por aqui. 5 metros e 37 centímetros nas enchentes de maio do ano passado. Hoje, o nível do Guaíba está em 1 metro e 44 centímetros, uma diferença muito grande com relação às enchentes de maio. Se antes o problema era a altura do nível do Guaíba, agora esse nível tão baixo fez com que recentemente fossem feitas dragagens. E por isso, hoje acontece também a Hora do Planeta, que é esse momento de pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações. Desde as 8h30 da noite até as 9h30 da manhã, das 9h30 da noite, 8h30 da noite até as 9h30 da noite, é o momento de pensar no planeta e monumentos em todo o mundo, e as pessoas em casa também estão convidadas a parar por um momento, apagar as luzes e pensar nas nossas ações com relação ao planeta. Viu, Marcelo, Sabina, eu volto com vocês. Muito obrigada, Léo. Fica a reflexão, parar e pensar, Marcelo. Valeu, Léo, é isso aí. Seguinte, gente, uma série de ataques de piranhas numa represa no interior de São Paulo da Molhada, Sabina, motivou um campeonato de pesca que está começando agora. Pesca? Pesca de piranha. Então, vamos entender essa história com o Diogo Nolasco. Ele está com os pescadores, vamos falar ao vivo com ele. Oi, Diogo, bom dia para você. Bom dia. Oi, Sabina, Marcelo, muito bom dia para quem está com a gente aqui no Bom Dia Sábado. Pois é, a gente está na represa do Broa, aqui em Tirapina, na região central do estado de São Paulo. Esse local recebe turistas ao longo de todo o ano para curtir aqui, né, as prainhas de água doce. Mas hoje o local foi tomado, pelos pescadores. O pessoal ali já está todo mundo reunido, eles vão fazer uma oração e daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, tem essa pescaria aqui, que é o primeiro campeonato, né, oficial de pesca de piranha aqui na cidade. Eles já estão aqui com molinetes, varinhas, barcos, tudo no jeito, são famílias, crianças, todo mundo na expectativa. Essa iniciativa é parte de um conjunto de ações para diminuir a população de piranhas aqui na represa. Isso porque no final de janeiro, 7 pessoas foram mordidas num único fim de semana. Depois, mais turistas foram atacados. A prefeitura contabilizou 12 vítimas no total e impediu temporariamente o banho por aqui, então o pessoal estava proibido
proibido de tomar banho aqui na represa do Broa. A prefeitura colocou placas orientando aqui a Defesa Civil, também os turistas. Agora o acesso está liberado novamente. A Associação de Pescadores organizou esse campeonato com autorização dos órgãos responsáveis, Prefeitura, Ministério da Pesca, e recebeu também mais de 530 inscrições. Vai até às 4 horas da tarde. E aí a única regra que hoje eles podem pescar no barranco e também em embarcações. A única regra é só pescar piranha. Se pescar outro tipo de peixe, tem que devolver, e aí tem premiação para os 6 primeiros colocados. Eu volto com vocês aí no estúdio, Marcelo e também a Sabina. Obrigada, Diogo. Só piranha, hein? Exatamente. Valeu, querido. E ó, a seguir, depois de mais de 2 anos, Fernando de Noronha volta a ter voos em grandes aeronaves. E direto do Pantanal, câmeras flagram filhotes de animais com pelagem camuflada que ajuda na preservação da espécie. Quer ir ao vivo pra onde? Eu quero ir pra Rio Branco. Vamos lá pra terra onde eu morei, no Acre. O Rio Acre tá baixando um pouquinho. Baixou um pouquinho, mas ainda tá acima da cota de inundação. Choveu na semana passada e 160 famílias ainda estão desabrigadas. Hoje deve chover pouca coisa. 32 graus de máxima por lá. Atenção, então. Bom Dia Sábado volta já às 7 horas e 31 minutos. Bom Dia Sábado. Oferecimento Chevrolet. Aproveite ofertas incríveis neste fim de semana. Bom Dia Sábado de volta, 7h34 no horário de Brasília. Depois de 2 anos e meio, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, liberou os voos de aviões grandes para Fernando de Noronha, que é um paraíso natural no nosso Nordeste, né, Sabina? E esses voos já começaram essa semana. Quem tem os detalhes direto de Recife, Bianca Carvalho. Que prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, Bianca. Bom dia. Opa, prazer todo meu, Sabina, Marcelo, beijo de bom dia para todo mundo. Então, gente, está todo mundo comemorando isso, né? Porque o que aconteceu? Quando foi em outubro de 2022, apareceram fissuras e alguns buracos na pista. Aí a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu avião a jato, jato comercial, aqueles de grande porte, disse que não podia mais. Aí ficou indo somente os aviões do tipo ATR, que são aqueles aviões de hélice. A VoiPass fazia assim, por exemplo. Só que aí, quando foi no início do mês, a ANAC, por conta de problemas na segurança, proibiu também a operação da VoiPass. Você imagina o problema que ficou para turista, para trabalhadores e para moradores do arquipélago de Fernando de Noronha. Aí, na quarta-feira, um avião comercial, jato, teve que fazer um voo emergencial, porque o pessoal, como é que a gente pode dizer, vai ficar até estranho, né? Da ilha está vilhado. O pessoal estava sem conseguir sair com a suspensão dos voos da VoiPass. Aí, essa obra, que era para ter começado logo quando as fissuras e os buracos apareceram, em 2022, ela atrasou um bocado, uma obra que é do governo do estado, uma obra que está orçada em 60 milhões, ela acabou começando só em setembro do ano passado. Acabou, pelo menos, o eixo central, 1.845 metros. Isso acabou, né, o recapeamento, deixar toda prontinha, no fim de janeiro. Então, a ANAC liberou, tem um planejamento de 34 voos a jato semanais. Hoje, está saindo aqui uma quantidade de 4, mas esses voos também são ainda do tipo ATR, voos de hélice. Muita gente que a gente está vendo passando aqui está indo para Noronha agora, porque tem um voo saindo às 8h30 e um acabou de sair às 7h30 da manhã, mas voo ainda do tipo ATR. Os voos a jato, eles vão começar mesmo valendo a partir de 1º de abril. Já tem, mas valendo mesmo, Sabina e Marcelo, a partir de 1º de abril. Voltar para vocês, deixando um beijo para todo mundo. Beijo pernambucano. Outro beijo para você. E como fica fácil entender, né, quando ela conta a história? Bom demais. Obrigada, Bianca. E olha, o principal aeroporto de Londres e o mais movimentado da Europa já está operando normalmente, tá? Heathrow ficou fechado por cerca de 12 horas por causa de um incêndio em uma subestação de energia que abastece o aeroporto. Mais de 1000 voos foram cancelados. O impacto desse apagão ainda deve durar mais alguns dias, só que agora, pela manhã, as companhias já retomaram as decolagens. É uma boa notícia para outras partes do mundo também, né? Já que esse aeroporto atende mais de 200 destinos em quase 90 países.
Aqui no Brasil, continua tensa a situação no extremo sul da Bahia. Essa semana, a polícia fez uma operação numa área de disputa por terra entre indígenas e produtores rurais da região. Um grupo da etnia Pataxó fez um protesto e fechou uma rodovia federal ontem. A Kátia Petersen. Vamos com ela, então. Ela atualiza as informações nessa manhã de sábado. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia. Oi, Sabrina. Bom dia para você, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Pois é, esse protesto durou pelo menos 5 horas, fechando a principal rodovia aqui no extremo sul do estado, que fica entre Itabela e Itamaraju, bem na entrada do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal. Como você disse, esses indígenas da etnia Pataxó, eles pedem mais segurança para a região e pedem o apoio da Força Nacional. Essa é uma situação que já vem se arrastando por bastante tempo. Eles pedem celeridade nessa demarcação do território indígena na nossa região, que fica em torno do Parque Nacional do Monte Pascoal, que abrange áreas dos municípios de Prado e Porto Seguro. É uma situação que vem se agravando nos últimos meses e que pelo menos 4 indígenas já foram mortos desde 2022 para cá. Uma força-tarefa, inclusive, foi montada aqui na região para garantir mais segurança. Desde esse tempo, cerca de 70 propriedades já foram ocupadas e essa operação que aconteceu na última quinta-feira acabou resultando na prisão de 11 indígenas. Eles também protestaram por conta dessas prisões. Um grupo de trabalho foi montado com representantes do governo, indígenas e produtores rurais para tentar resolver essa situação de conflito aqui na região, e uma reunião foi marcada para a próxima segunda-feira. É uma situação bastante complicada por aqui. Eu volto com vocês. Kátia Petersen, direto da Bahia. Obrigado, querida. 7h39. Bancos de leite materno da região norte e nordeste estão precisando aumentar os estoques. As quantidades estão muito baixas em hospitais de pelo menos 3 estados. Só que o convite para doação se estende, é claro, a todo o país. Aconchego e leite materno para a pequena Melissa não faltam. Qualquer momento que ela pede, ela mama. E eu percebo que quanto mais ela mama, mais a produção aumenta. E o que sobra dessa produção? A mãe Yasmin, que é enfermeira, extrai, armazena e compartilha com quem precisa. Por semana, ela consegue extrair de 3 a 4 frascos de 350 ml de leite. Eu conheci de perto a realidade dos bebês prematuros internados na UTI, como enfermeira obstetra, e aqueles 10 ml que podem parecer pouco para a gente é o que pode salvar a vida deles. Tudo é doado ao banco de leite do Hospital Universitário Materno-Infantil de São Luís, que precisa de mais doadoras como a Yasmin. Desde as festas do fim de ano até agora, o hospital tem enfrentado dificuldades para manter o estoque de leite, que tem apenas 17 litros no momento. É menos da metade da quantidade ideal. Só para dar conta da demanda da UTI neonatal, são necessários de 2 a 5 litros por dia. 90% dos bebês internados aqui nasceram prematuros e precisam desse suporte para se desenvolverem. A alimentação com leite materno faz parte desses cuidados para que eles possam desenvolver as funções fisiológicas. Esse leite é o que vai possibilitar esse bebê conseguir vencer esses desafios da prematuridade, se desenvolver mais rápido, ter menos risco de infecção, porque o leite protege contra infecções, e a saída mais rápida do bebê da UTI e, consequentemente, uma volta mais rápida também para casa. Por uma série de fatores, muitas das mães não conseguem produzir leite logo após o parto. Foi difícil porque eu não tinha leite suficiente, ela dependia de outras mães para doação, para doar o leite materno. É de suma importância, né, a doação. Hospitais de outros estados também enfrentam dificuldades para manter os bancos de leite. No Amapá, o Hospital da Mulher registrou queda de mais de 85% no número de doadoras nesse começo de ano em relação a 2024. O Hospital Universitário de Alagoas também necessita com urgência de doações. O estoque está em 23 litros de leite, insuficiente para atender a demanda. O apelo das equipes dos bancos de leite é para que mais mães se tornem doadoras. Toda mãe saudável que esteja amamentando o seu bebê e que tenha esse leite excedente, ela pode ser uma doadora. E quanto mais leite se tira e quanto mais o bebê mama, mais leite produz.
A pequena Luna nasceu de 6 meses, pesando só 590 gramas. A mãe morreu no parto. Foi graças ao leite doado por outras mulheres que ela ganhou mais de 700 gramas em quase 4 meses. O pai, que dedica horas a esse chamego com a filha, entende a importância dessa solidariedade. Faz diferença, muita diferença, porque ela precisa bastante desse benefício que vai servir muito bem para ela, me ajudar muito. E a lenda do boxe, George Foreman, morreu ontem aos 76 anos. Campeão olímpico e dono de títulos mundiais, George protagonizou lutas históricas e somou 76 vitórias, com 68 nocautes ao longo da carreira. Nos anos 2000, já aposentado, o pugilista também alcançou fama como empreendedor ao ceder o nome para uma marca de grelhas de churrasco. A causa da morte não foi divulgada. E essa semana viralizou na internet uma imagem curiosa de uma onça com um olhar simpático para a câmera. Olha que coisa mais linda, quer ver só? Ela parece toda feliz, toda, veja, nadando, se exibindo para a câmera. O flagrante foi feito por um turista que estava numa passarela do zoológico do Centro de Instrução de Guerra na selva, em Manaus, Amazonas. Coisa linda, a onça Mura tem 2 anos, foi a primeira onça pintada nascida no zoológico. E tem mais onças nadadoras aqui no Bom Dia Sábado. É um verdadeiro balé aquático. Dá uma espiada aí, Sabina. Ó, esse aquário fica no Instituto Onça Pintada, que promove a conservação da espécie em Mineiros, Goiás. O local ajuda nas pesquisas de produção de onças que vivem em cativeiro. No tanque é possível ver os movimentos que elas fazem debaixo d'água. Que gracinha! Como mergulham, como pegam a comida e por aí vai. Os biólogos dizem que as onças são exímias nadadoras e ótimas caçadoras. E assim, observando de perto, eles conseguem aprender mais sobre o comportamento dessas belezuras do nosso Brasil. E olha só, câmeras escondidas no Pantanal registraram pela primeira vez filhotes de onça parda com a camuflagem natural que tem para se proteger nos primeiros meses de vida. O flagrante raro foi feito na maior reserva particular do Brasil. Quer ver? Agora! Onça parda e onça pintada não costumam andar juntas. E esses bebês não foram trocados. É que os filhotes de onça parda têm pintas nos primeiros 4 meses de vida. Essa camuflagem é uma estratégia de espécies de mamíferos para aumentar as chances de chegarem na vida adulta. Eles ficam com pintas e listras até os 6 meses de vida. Também, com essa intenção de evitar a predação, de confundir, com o ambiente que eles vivem. A anta e o veado, por exemplo, quando filhotes, também têm manchas na pelagem que lembram uma melancia. Esses são alguns dos animais que vivem aqui na reserva particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal, que tem 60% das 1.059 espécies que existem no bioma. As imagens foram feitas por câmeras também camufladas na mata. São mais de 160 como essa espalhadas pela reserva. Nos últimos 2 anos, é a primeira vez que algumas dessas espécies são registradas nessa fase da vida. Um registro bem raro, porque é um momento da vida deles que eles não acompanham a mãe na caça. Então, eles ficam reclusos. E uma armadilha fotográfica, ela é um ponto fixo de monitoramento, que depende do animal se deslocar para frente da câmera. Então, a chance de conseguir obter uma imagem nessa fase da vida deles é bem raro. As filmagens fazem parte da pesquisa científica sobre grandes felinos do Sesc Pantanal, em parceria com o Grupo de Estudos em Vida Silvestre, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O monitoramento com as câmeras começou há 5 anos, depois dos incêndios que devastaram a maior parte da reserva de 108 mil hectares em 2020. Ver quais espécies e como elas estão por aqui mostram a importância da conservação ambiental. Um dos projetos mais importantes e de longo prazo que nós temos é esse de monitoramento dos grandes felinos e mamíferos da reserva. Porque quanto mais você conhece, melhor você sabe como cuidar. Além de tudo, essas imagens, elas mostram belezas, riquezas, detalhes que sensibilizam as pessoas com a conservação do Pantanal.
Demais, hein? Gracinha. Você pra lá e eu pra cá. Vamos encerrar? Vambora então, gente. Bom Dia Sábado termina aqui. Quer rever alguma reportagem? É só correr no Globoplay daqui a pouquinho. É isso aí, gente. Um ótimo fim de semana. Curtam o domingão que tá chegando aí também amanhã. Hoje ainda tem o sábado. Primeiro do outono. Primeiro do outono. Subindo o nome do time que faz esse jornal com tanto carinho. A gente se encontra na semana que vem. Sábado às 10 pras 7 da manhã. Beijo. Bom Dia Sábado. Oferecimento Chevrolet. Aproveite ofertas incríveis neste fim de semana.